Boa noite, pessoal. Então, como apresentado, meu nome é Lincoln, tá? Eu sou sócio do Duda. A gente tem uma produtora chamada Buzz CCS, está completando 10 anos esse ano. A gente trabalha exclusivamente com publicidade nesses 10 anos, então comercial para TV, para internet, vários clientes, Inter, Marista, Prefeitura de Curitiba e tudo mais. Um monte de shopping, mercado, mercado, a gente já fez tudo. E nos últimos 2 anos a gente tem desenvolvido um braço de conteúdo que a gente tem participado de editais para cinema, então estamos começando a trabalhar com cinema também, filme, curta-metragem e tudo mais. A gente tem 3 filmes, 3 curtas produzidos, 2 independentes, que é uma animação que a gente não trouxe aqui, chamado Café, o Hellhound, que foi o nosso primeiro curta como produtor, que é um curta de terror, e o curta em questão hoje aqui, que é o Café, que é a direção do Duda, depois o festival, que é a direção do Duda, que a gente vai exibir hoje aqui para vocês, etc. Está rodando em festivais, então ele não está online ainda. E a ideia hoje é que essa palestra, esse workshop faz parte de uma contrapartida do filme, do edital, da Lei Paulo Gustavo, por onde foi viabilizado o festival nome do curta. E é o festival. Então vai dar uma confusão, porque o nome do curta é festival. Acho que fazer a pegadinha do malandro, né? Festival do festival. E o que a gente está fazendo aqui hoje é um workshop gratuito, a gente escolheu uma IFPR, você conhece o Lu, e o pessoal abriu as portas para a gente poder fazer esse workshop, que é uma contrapartida da Lei Paulo Gustavo. Então, obrigado também, pessoal, por ter aceito a gente aqui, ter disponibilizado todo o espaço aqui. Qual que é a ideia? A gente vai falar, eu vou falar também, eu sou diretor de foto e diretor na BuzzCS. Hoje eu atuo mais como diretor, mas já dei aula como diretor de foto no Centropeu, na Hollywood Film Academy. Os 8 primeiros anos da produtora, eu fazia direção de foto exclusivamente. Hoje em dia a gente está terceirizando mais para a gente poder dirigir junto, porque os filmes começaram a ficar mais complexos, maiores e tudo mais. Mas ainda a minha área de atuação principal é a direção de fotografia. Então a ideia aqui é conversar com vocês, tentar explicar para vocês como funciona a direção de fotografia num set de filmagem, tanto para publicidade quanto para cinema, qual é a função do diretor de fotografia, como que funciona, qual é a diferença do fotógrafo que faz ensaio, do diretor de fotografia que faz filme, e discutir um pouco sobre isso e também adicionar algumas outras com vocês. A gente vai mostrar bastante exemplos dos trabalhos, sabe? Então, qualquer coisa que vocês vejam, se tiverem curiosidade de saber como é feito, como que foi produzido, não só na parte de fotografia também, se é alguma coisa interessada na parte de pós-produção, de som, de direção, a gente quer ser essa porta aqui que vai poder sanar algumas dúvidas para vocês, certo? Quer falar um pouquinho? Não, só explicar para vocês então, esse é um projeto que faz parte do Paulo Gustavo e vocês vão ver que vai ter um pouco de diferença dos materiais hiperproduzidos de publicidade e um curta que basicamente é feito por digital, uma verba de certa forma bem reduzida. Vocês devem saber, pesquisar por digitais, as verbas não são absurdas, né? Principalmente para curta-metragem, que não é um produto que não tem uma receita de venda, né? É muito difícil você ganhar dinheiro com curto. O curta-metragem serve para você mostrar o seu trabalho, mas não é um produto de venda, então é muito mais para você mostrar o que você faz. Então esse é um curta que a gente praticamente, apesar da ajuda de custo, ele é muito feito na guerrilha, que eu sei que todos vocês que estão começando agora, ainda é uma coisa de guerrilha. A gente passou muito por essa fase também da guerrilha no nosso começo, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, e literalmente era isso. Mas assim, a gente foi aprendendo a utilizar o nosso expertise, errando, acertando, e os curtas eles têm muito disso, que é quase uma guerrilha, mas uma guerrilha mais encorpada, né, Cíntia? Estava falando. Então é mais ou menos para explicar a situação a diferença do material publicitário com o material de conteúdo, né? A ideia aqui então é a gente eu vou passar o trailer, eu acho, dos 2 curtas para vocês, e aí a gente vai falar um pouco sobre os trabalhos da produtora de publicidade, a gente vai passar uns exemplos, separei uns making-offs ali para a gente dar uma assistida também, e depois a gente exibe o festival, e aí com esse conteúdo que a gente vai assistir junto aqui, então vou dar uma pequena aula aqui sobre direção de fotografia, focado nessa parte da ação do diretor de fotografia no set, e eu vou disponibilizar também um conteúdo mais técnico daí de aula sobre exposição, enquadramento, movimento de câmera e tudo mais, que é um conteúdo um pouco mais, digamos assim, é o básico da direção de fotografia,
certo? Só que a gente não teria tempo aqui de passar sobre tudo isso de forma que desse tempo para o aprendizado, tá? Mas vai estar disponível todos os slides para vocês aprenderem lá, tá bom? E vocês vão rodar o filme? Eu acho que melhor apagar a luz aqui, só que vocês estão filmando, vai ficar muito ruim na hora. Não, pode apagar. Porque daí eles conseguem ver melhor a cor Cara, vamos passando... Acho que vou passar o trailer do festival. Não, o trailer não precisa, a gente vai passar o filme, até porque ficar muito longo, já passa o trailer Apagar tudo, né? Apaga tudo de vez? Tudo deixa lá atrás, ali. Você quer apagar tudo, simplesmente você não vai filmar mais nada. Ah, pode apagar tudo, vai ficar Apaga na tela, tudo só, né? tá, beleza. Eu acho que só passa o trailer do Hellhound. Então, galera, esse aqui foi o nosso primeiro curta, o Hellhound. Esse foi eu que dirigi, o Duda fez produção executiva. E esse foi um curta que a gente bancou do nosso próprio bolso, tá? Esse não tem incentivo nenhum, incentivo próprio mesmo. Ele é independente. Se sobrar tempo e houver interesse mais tarde, a gente pode até assistir ele e tudo mais. Acho que ele sai sozinho. Você tem que vir aqui em casa. Matheus. Chegou. A gente já conteúdo o frasco na bolsa. Isso. Aí ele vai ressuscitar e sair por aí comendo criancinha. Você acha que ele cresceu? Não, Thiago. Ele não cresceu. Então, aí, esse é o trailerzinho do Hellhound. Deixa eu mostrar ali pra vocês onde é que vocês aumentam o som. A gente tá com um esquema aqui, né, do aqui, é muito alto, se for rei, levantar aí, Ah, beleza. Vamos falar o point pra Isso, galera. vai dar, porque realmente tá bem potente. Cara, acho melhor passar o filme primeiro do festival, e depois mostrar os trabalhos da dois de publicidade, que a gente pode ir mostrando um conversando. Tá bom, perfeito, pode ser. É. Pode apagar a luz então. Galera, então agora a gente vai passar o curta, tá? O festival é curtinho, 15 minutinhos, beleza? Só para explicar para vocês, esse é um curta, bom, vocês perceberam, né? O Hellhound é um filme de horror. A Buzz, uma das características dela, a gente gosta de, por exemplo, o nosso primeiro curta foi uma animação sobre um café, um escritório. Então a gente gosta de bastante narrativas diferentes, a gente não fica preso, vamos fazer só horror, vamos fazer só um filme infantil, então a gente um filme indie de animação. Esse é um filme infanto juvenil, é uma pegada totalmente diferente. E a gente gosta bastante de brincar com vários estilos, né? Esse é o filme que veio pela lei com o Gustavo. Esse foi. E tudo no banheiro parecia menor do que devia, sabe? Eu me olhava no espelho e eu tava diferente, assim. Eu não sei explicar, mas no sonho eu tava parecendo um peixe. Aquele olhar vidrado. E quanto mais eu olhava, mais desesperado eu parecia. Como se eu estivesse sendo sufocado, talvez por estar fora d'água, eu não sei. Eu só sei que eu acordei um pouco desesperado com isso, até entender onde eu tava e tal. Normalmente eu não ligo pra essas coisas, mas eu fiquei bem curioso. O que você acha que pode ser? Você fez um trabalho de inglês? Puta merda. After years of practicing invisibility, Claudia finally mastered the art. Unfortunately, no one noticed her disappearance, not even her imaginary friend. Eu não entendi. Isso é uma piada? Muito bem, Luísa. Yes, it's a joke. E você foi muito engraçada. Very funny. You know what? You rock. Thanks. Luísa, sobre a sua maquiagem, não deixa a irmã Ivone te ver. Alright? Pedro, you're next. Houston to Pedro! Houston to Pedro! You're next, buddy! Eu vou ler In English, please. I'm going to read the lyrics from... alto, não tô ouvindo. Louder, please. I can hear you. Sorry, teacher. Pedro, you're doing well. Take it easy.
And when you're ready, just go on. I'm going to read the lyrics from a song by the Big Bad Boys. Graças a Deus. Class, calm down. Eu preciso avisá-los, lembrá-los que o Santa Teresa do Imaculado Coração Festival tá na porta. Guys, tô falando. Ei, presta atenção. It was a nightmare. Foi difícil de negociar com a diretoria, mas a gente conseguiu. A gente tem nosso festival. Mas teve uma condição. 20% da nota final de vocês vai ter que vir dessa apresentação. I know, I'm sorry. Orders from above. Mas vocês vão poder fazer o que vocês quiserem, desde que, in English. Pode ser teatrinho, pode ser poesia, Teacher. música. Sim. Pode ser dança? Well, se você conseguir dançar em inglês, why not? Assim a gente aproveita e inaugura o novo sistema de som da escola. A irmã Ivone vai amar. That's it, darlings. Pedro. Eu vou querer ouvir essa letra depois, hein? Japá, eles estão todos mortos. É isso, acabou. O que você quer dizer com isso? Pro seu governo, eu tenho um tio que trabalha lá no estúdio. Trabalha no estúdio, Alexandre. Que estúdio? O que eu ia mentindo, maluco? Ele viu o episódio final e tá todo mundo morto, mortinho. Tô todo no inferno. O que você acha disso? Eu acho que a gente precisa se mexer logo. Tipo, fazer um abaixo-assinado, né? Pra revelarem logo o final. O meu sonho, mano. A gente precisa fazer alguma coisa grande logo, senão a gente vai acabar que nem... Que nem os caras da Caverna do Dragão. Presos no inferno, querendo fugir, mas não conseguindo. É tipo isso mesmo. E o que você quer fazer? Não sei, alguma coisa... Grande. Barulhento, espalhafatoso. Tipo uma banda. Você desafina tocando campainha. Ei, eu toco violão. Você ganhou aquele teclado da tua avó agora também, não? É, violão e teclado. A banda mais chata da cidade. Relaxa. Eu conheço um cara. E aí, mano, como é que você tá? Que é, cara? Não, relaxa, tá tudo certo. A gente queria saber como que tá o teu tratamento pra ansiedade. Qual é, cara? O que vocês querem? Antes a Batera ficava no meu quarto, mas só que daí a mamãe começou a reclamar de dor de cabeça e o papai trouxe ela pra cá. Só que o papai continua bravo, porque a mamãe continua reclamando de dor de cabeça, daí ela reclama e eu fico bravo, porque eu também não tô... Calma. Faz tempo que eu não toco, porque eu tô tomando os remédios e tentando pensar em riachos, pastos, florestas, essa coisa toda de meditação guiada, sabe? Tem um monte que eu escuto que ele me ajuda por um tempo, mas só que daí o cara ele segura num e me dá uma agonia, sendo que parece que ele vai perder o ar e eu vou perder o ar junto com ele. Uma coisa que era pra... violão, teclado... Você? Amigo, eu sou o cérebro da banda. Eu sou a cola que une todos vocês. Tá. Qual vai ser então? By the Trash Can, sabe? É banda de rock com essa viola aí? É o que tinha, né? É que você falou que era rock, né? Ah, mas é rock. Isso com certeza não é rock. Gente, como assim não é rock? Cara, que tipo de rock você escuta? Isso não faz sentido. violão, eu Mas sei, não tem rock nada a ver. desde Mas é que não faz sentido. Vocês nunca escutaram Mas é que o cara isso aí não faz sentido. Gente, calma. O que ele disse que era da banda? Irmão, tá brother, mas... Sim, brother. Mas ele é xodó do meu pai, cara. Se tu tivesse me falado esse nome na porta, só tinha te dado um copo d'água e tchau. Brother, bom. Tô falando, bro. Não posso pegar a guitarra do papai e Papai? Fofo. Valeu. Eu não posso pegar a guitarra e emprestar pra qualquer maluco que me pede? Velho, pode querer dar uma de Dr. Frankenstein pra cima de mim, cara. Fazer um experimento cruel, uma lobotomia bizarra na minha cabeça. Eu não quero isso pra mim, não, cara. Não, a gente tá fazendo arte, cara. Você nem toca nada, irmão. Cabeça, eu sou cabeça da parada.
Foi mal, Xandinho. Cara, deixa essa viola aí então. Viola. Chama de viola. Bonita, né? Ah, pega ela lá pra você ver como é que é. Acho que não faz mal. Pô, tu tem pose, hein, cara? Sonho do velho viver de música. Mas a vida acabou levando ele pro outro lado, né? Triste ver ela parada aqui. Irmão, vocês estão querendo fazer arte mesmo? Pura arte, irmão. E tu podia descolar esse amplificador pra gente também, né? Pô, tu é foda, hein, cara. Tá bom, mano? Tá sim. Só tem uma coisinha. Quem que vai cantar? Putz, a Malu podia cantar, né? Não, parei de cantar. Por que o cara aqui não canta? Cara, o cara tá só com a viola ali, ele pode fazer Cara, uma por coisa. que você é assim? Eu sei que eu não lembro, você que eu não lembro. Eu tenho que tomar. Fala, Max, tira isso que tá no teu peito. Ah, então, eu sei a letra da música. Você conhece Big Bad Boys? Aham. Tá, beleza, mano. Pode pegar. É By the Trash Can. 1, 2, testando. 1, 2, 3, 4. Acho que isso pode dar certo. Malu, é show de encerramento. Chave de ouro. Você não precisa fazer isso toda vez que for falar, mano. Tá tudo certo. Desculpa, mas qual que vai ser o nome da banda? Galera, isso aqui é inédito. Eles nunca vão esquecer da gente. Lendas. A gente vai entrar pra história. E essas foram as Power Girls do Ciclo. A gente se preocupa com amanhã. Amanhã. Nós gostaríamos muito de agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente essa noite. Esperamos que estejam se divertindo muito. Well, and now for something very, very special. Um show musical. Nós temos Hoje na guitarra, é dia de rock na cabeça. e o Max Antonioni no vocal. E eles são The Contras!
música mundana, instrumentos seculares, comportamentos e vestimentas condenáveis. Não foi bem isso que a gente combinou que seria o seu festival, Denise. Mas, irmã, é que eu... Quanto a você, rapazinho, seus pais serão comunicados. Mas eu já lhe adianto, a suspensão virá. E virá com a mesma força dos 4 cavaleiros do Apocalipse do juízo final. Com licença, irmã. E aí? Tudo certo. Essa história é baseada numa história real. Tipo, eu nerdola que sou, né, cara, então, tipo, eu nasci no interior, né, morei em Guarapuava e eu eu estudava numa escola estadual e eu fui para uma escola particular que era uma escola de freiras. E, obviamente, até se encaixar, né, dentro do contexto, e a gente tinha essa mania de querer tocar guitarra, tinha esse sonho, e eu não tinha guitarra, né. Então, o filme é baseado ter essa sensação de pertencimento, que a gente sempre tem uma dificuldade quando é adolescente, né? E isso não muda muito com os anos, vou falar pra vocês, eu já tô com... A gente, depois que você acha os loucos juntos, você começa a se pertencer, né? Mas assim, tipo, nessa época, quando eu estudei, pra mim foi um baque muito diferente de estudar numa escola estadual, para uma escola particular, ainda sendo de freira, então não consegui me adaptar. E o festival, quando a professora uma vez falou de fazer o festival, então a gente na hora, e uma cidade anterior da minha época, isso nos anos 90, a gente não, era muito difícil você ver uma banda tocando ao vivo. Então no período ali foi uma coisa que para a cidade foi algo muito diferente para o colégio mesmo. E claro que o Max, ele cai no alçapão, não deu tempo, é um curta, né? Mas ele cai no alçapão, ele quebra o som, história, e no roteiro original tinha isso, mas não ia dar tempo, senão ficar Tanto que a ideia do festival é fazer uma série tendo mais personagens, né? Curta-metragem, pessoal, no ramo mercadológico do audiovisual, ele tem duas funções. Ou ele é um cartão de visita que você mostra o seu trabalho, o que você é capaz de fazer, etc. Todo mundo sabe que curta-metragem, na maioria das vezes, é feito com orçamento baixo e tudo mais. Ou como prova de conceito, que é para isso. Tipo, você faz um curta-metragem que pode se tornar uma série, ou pode se tornar um longa-metragem no futuro. Então, porque ele não é vendável, você não consegue colocar o curta-metragem no streaming, colocar ele, basicamente ele nasce, faz uma carreira de festivais ou não, e aí você coloca ele no YouTube, em lugares livres, e é isso que você tem que fazer. Vocês chegaram a estudar esses filmes que são feitos curtas e são feitos longas? Chegaram a pesquisar isso? Isso é muito famoso. Isso é muito legal vocês pesquisarem, galera, porque tem curtas assim, tem um da piscina, aquele do swimming pool, que até eles fizeram longa, que a piscina meio que tem uma parte de terror. Cara, o curta, ele deve ter 3 minutos.
Tem o Mama também. Tem o Mama, tem o Distrito 9. Tem o Distrito 9, tem vários curtas. O Medianeiras, que ficou famoso pelo longa, mas ele foi um filme argentino. Que foi feito um curta. E aí depois virou longa. Isso. E se vocês pegarem esses curtos, o que é mais interessante é o que o Nico falou. Ele é muito mais um conceito que é muito difícil você contar uma história em 15 minutos. O meu roteiro no começo ele tinha quase 30 páginas, eu tive que reduzir pela experiência que tivemos com o Hellhound, que era um roteiro de 18 páginas, ele virou um curta de 25 minutos. E às vezes para festivais curtas para cima de 20 minutos é difícil você encaixar. Isso até é uma dica para vocês, quando o curta é muito longo, a partir dos 20 já começa a virar um curta longo. Tá? Então é interessante vocês trabalharem com de 10 a 15, para quando vocês pensarem em muita coisa estudantil e muita coisa para iniciante, é bom pensar nesses tempos. Eu sei que é muito difícil contar uma história em 10, 15 minutos. Parece, vou ter que escrever, mas quando você começa a escrever e começa a fomentar a ideia, você vai ver que às vezes 10, 15 páginas é pouco. Né? Falando um pouco da parte de fotografia do curta. Em quanto tempo esse filme foi feito? Contando quanto tempo de pré, quanto tempo de produção, quanto tempo de pós? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que foi uns 3 meses de pré, desde quando a gente startou, né? Porque a gente demorou pra... E teve alguma verba? Vai ter que perguntar. Teve. A verba foi R$100 mil pra fazer. Mas eram 40 pessoas envolvidas, 4 horas de gravação, né? Então, no final das contas, a gente acabou tirando dinheiro da produtora pra colocar... Acabou não pagando a galera do som, que no final não tinha reserva. Não, coitado. A galera fez de graça. Não, tem... Cara, é que é o seguinte, o problema do curta, um curta desse tipo, ele ficou um pouco complexo a produção, porque ele tem muitos personagens, muita gente, muitas locações. Talvez se eu tivesse tido uma ideia, o outro curta que eu escrevi se passa praticamente numa locação só. Aí você consegue concentrar a tua verba para fazer uma foto melhor, para você trabalhar melhor a direção de arte, para você talvez... outra coisa que a gente teve que mudar, eu não consegui, o curta, ele era atores de 13 e 14 anos, mais ou menos a idade que eu tinha quando a história aconteceu. Eu não consegui, eu comecei a correr a todas essas escolas de teatro, e é uma coisa que vocês vão se bater também, que é o normal da nossa vida, é se bater com atores, perfis de atores. Por exemplo, o cara pensa numa figura assim, eu tinha muito uma figura da minha infância, por exemplo, eu queria que o menino era japonês, eu não conseguia achar. Aí era menino tudo mais novo, aí tinha que tocar, né? De certa forma, tinha uma execução. Aí o baterista, o menino que é baterista, ele não é baterista, ele teve que treinar. O Nico, que toca um pouco de bateria, teve que ensinar. Meu irmão que toca bateria, o baterista que toca comigo, ele teve que ensinar. Então teve vários percalços assim que você acha, na publicidade parece mais simples para nós, porque a gente tem um monte de casting e a publicidade eles não atuam praticamente, né? O ator da publicidade, se não ver nos exemplos aqui, eles são muito mais, poxa, mexe o copo, anda, faz tal coisa. E quando você tem uma história de ficção, cara, ele tem que sentir, né? Ele tem que ser uma pessoa que ele tem que passar uma vivência. E mesmo com eles já 18, 19, 20, eu me bati muito, gente. Eu ensaiei muito e ainda assim eu fico vendo, cara, é muito difícil. A atuação, vocês vão percebendo assim, sabe, que é complexo essa arte, né? Não é simples. Quando falam que ator é uma coisa difícil, é difícil. A gente tem atores aqui, o Roberto também, ator, o Guilherme tá por aí hoje, não, né? O pessoal que já sabe a dificuldade. Não é. E dirigir, trabalhar com direção, não sei quantas pessoas querem ser diretores aqui. Vocês vão sentindo pelo ali, vendo o monitor e você, puta, não é bem isso. E chega uma hora que você vai até um limite, né? E daí você escolhe, ou você continua a produção e deixa como tá, ou você fica massacrando o ator. E chega uma hora que o cara não vai render mais o que ele tá rendendo, entendeu? Boa parte, pessoal. Pode falar. Não, eu ia só fazer uma pergunta. No curto eu vejo assim, que a música ela também é uma grande protagonista na história, né? Sim. Me corrija se eu estiver errado. Essa música aí vocês fizeram com a ajuda de IA e regravaram? Não. O que a gente escuta? Não. Como que foi pensada a música? Cara, a música foi feita, eu tinha uma ideia, né, um conceito, eu passei para o produtor e ele teve muita dificuldade
compor a ideia, para passar o clima. E isso é uma coisa que eu me implico. As duas músicas que tocam ali, tanto a que as meninas dançam, aquela meio que eles contam da banda, é música criada mesmo. Não é? Daí o que aconteceu? Aí quando ficou uma música ok, que a gente achou que tinha a ver com os adolescentes, tinha uma pegada legal, e tinha a execução lá que a menina tocava teclado, para não parecer, como não tinha baixista, que ia ficar mais complicado ainda e mais gente, né? Eu achei que a sonoridade funcionou, mas daí eu me impliquei tanto que daí a música das meninas eu fiz. Eu compus, entendeu? Com a minha filha, ela cantando. Porque daí você começa a entrar de diretor, é neurótico, tá ligado? É uma coisa normal nossa. A gente fica querendo fazer tudo, mas a gente não faz tudo, tá? Diretor não consegue fazer tudo. É uma triste realidade, a gente depende de muitas pessoas para fazer dentro de uma cadeia de... Mesmo que você faça filme simples, filme guerrilha, o diretor, ele é uma pessoa tem que se agrupar com pessoas de talento para você utilizar o talento dessas pessoas para somar com o teu talento. Não, você não é uma pessoa que faz tudo sozinho. Apesar de eu querer fazer tudo sozinho, não dá, entendeu? Dessa hora do fazer tudo sozinho, nesse filme especificamente, quem é o seu braço direito que põe a produção nas costas para executar as coisas que você quer? É o primeiro assistente de direção ou você tem um diretor de produção para isso ou é tipo todo mundo? Nesse projeto, cara, basicamente a parte de... Como eu faço bastante a parte de produção executiva e o Lincoln dirige comigo, apesar dele cuidar mais da foto nesse filme, na parte de produção, quem fez rodar é eu e o Lincoln. Sim, eu e o Lincoln, e mais quem ajudou bastante. Teve uma equipe boa de arte, mas assim... No geral, o assistente de direção é o que faz a coisa rolar no set. No set, não na pré. No set, agora na produção em geral, assim, aí é o produtor executivo que vai tocando, mas a pré-produção, a pós-produção. Isso o outro do Johnny, que é o outro câmera que trabalhou com a gente, ele nos ajudou muito também. É que é diferente, quando você tem pouca verba para fazer as coisas, você acaba... fazer de tudo um pouco. E eu digo, gente, eu falo para vocês, 100 mil é muito dinheiro, longe de falar que é pouco dinheiro. Mas quando você começa a mexer com muita gente comendo, muita gente se deslocando, você gasta com coisas que não tá no filme, né? Como, por exemplo, comida e deslocamento. Comida é muito caro. E quando a pessoa está ganhando pouco, vou dizer, falo para vocês, todo mundo ganha pouco para fazer. Então você tem que caprichar, por exemplo, fazer uma comida, um catering bom. Já que está todo mundo ganhando pouco, pelo menos estamos lá, estamos sendo bem tratados. E você não pode também... Cara, a gente fez diárias de publicidade que passam por 12 horas. Cara, eu não posso pegar uma diária de um curta-metragem basicamente feito por amigos e fazer os caras ficarem 12 horas no set. Eu não posso fazer isso. Então você vai controlando. Então é sempre um ganha-perde, né? Quando você faz essas coisas na guerrilha, você não consegue... Geralmente quando você não tem dinheiro, que é o caso geral, né? Você sempre... Mas isso é legal falar, porque no exercício deles tudo isso vai ser aplicado, né? A própria parte de fotografia, por exemplo, nesse curta foi rodado com aquela câmera que a gente está gravando. Sim, é uma câmera mais... Inclusive é uma câmera bem acessível. X3, porque a gente precisava rodar com duas câmeras, porque as cenas sempre tinham 3, 4, 5 pessoas falando. Se a gente fosse gravar com uma câmera só, a gente ia perder muito tempo, então tinha que ter duas câmeras rodando, então tinha que ser duas câmeras iguais e tudo mais. Então vocês vão ver a diferença, vocês vão ver as propagandas rodadas com a Alexa e vão ver um curta rodado com a nossa câmera pessoal da produtora. Mas são assim, escolhas, renúncias inteligentes que você tem que fazer e escolhas certas, sabe? Por exemplo, nesse curta, a gente teve, como ele se passa nos anos 90, ele tem esse clima mais antigo e tal, uma escolha que eu acho que na fotografia a gente escolheu errado. Você quer que a gente fale dos nossos erros? Pode falar. Mas acho que é importante. A gente rodou com umas lentes anamórficas. Alguém sabe o que é lente anamórfica? Tem uma ideia? Não. Lente anamórfica são aquelas lentes que elas não são redondas, esféricas. E assim, o bokeh dela, ela é oval. Então o que acontece? Essas lentes elas são muito antigas, eram lentes de projetores, porque a película era quadrada. Então as pessoas gravavam com uma lente anamórfica que espremia a imagem widescreen para caber na película quadrada. Aí depois era editado. Depois era editado no filme. E aí na projeção essa mesma lente era colocada no projetor para daí transmitir e esticar a imagem. E isso faz aqueles flares, aquela iluminação que é um risquinho. Vocês podem ver que funciona, em alguns momentos funciona muito bem na foto, né?
Deixa eu até colocar aqui, por exemplo. Mas eu já falo dos contras dela. Eu ia perguntar sobre justamente a cena que as meninas estão dançando ali. Eu queria entender um pouquinho do que vocês usaram na questão da iluminação. E se foi usado lá, acho que máquina de fumaça, esse tipo de coisa. Cara, geralmente quando você dá esse clima para ter esse desenho, geralmente tem um haze que geralmente funciona até para publicidade, para tudo, geralmente tem. Sabe aquela manhãzinha que tá vindo aquela faixa de luz? Sempre tem um hazezinho. Geralmente a gente usa. Haze é essa atmosfera, que essa fumaça. Porque é uma máquina de fumaça. É com a fumaça. Ele fica disparando lá. Só que a máquina de fumaça, ela sai, tipo de show. Sim. Ela sai fumaça, o Haze não, o Haze ele vai soltando e vai preenchendo, descontrola. E assim, galera, é manual mesmo. Ele solta e fica. Vai, Haze! É manual, não tem milagre, não existe técnica, é tudo muito. E Hollywood é assim também. Alguém abanando para o Haze, joga o Haze lá, porque é uma maquininha, ele vai acumulando, então é bem. É na mão mesmo. Então, ó, esse flare de luz esticado aqui, reto, assim, desse jeito, é uma característica da lente anamórfica. Que foi uma coisa que a gente foi ser muito legal, porque dá essa cara de coisa mais antiga, mas para vários motivos ela atrapalhou muito, porque ela comprime o pixel também, então se tiver que tirar alguma coisa na pós ela dá mais trabalho, para fazer cor ela dá mais trabalho. O próprio aspecto dela talvez era melhor a gente ter chegado nesse tom mais vintage assim na pós-produção, não ter escolhido a lente para fazer. Exatamente, foi uma escolha que não foi tão inteligente. Mais atrapalhou do que ajudou, exatamente. A gente usou também, por ser uma coisa de baixo orçamento, a gente usou muito luz diegética. Vou dar um contexto geral do que é luz diegética. A luz diegética é tudo que está na cena. O que é o som diegético? O som diegético aparece eles tocando lá. E eles estão tocando. E a música que a gente está escutando é a música que eles estão tocando. Isso é um som diegético. Certo? Se o cara põe o fone de ouvido, tá dirigindo, liga o som do carro. E a música que toca no som é a música que o espectador está escutando, é o som diegético. A iluminação é a mesma coisa. Então... Apesar que esse som foi tudo feito após, tá? A iluminação também. Por exemplo, eu posso ter uma iluminação de uma janela, mas essa janela não é a luz do sol que está iluminando. Eu tenho um Fresnel lá do lado de fora que está fazendo essa luz. Mas se a janela aparece, se essa janela é o key light, a luz principal da cena, ela é uma luz diegética. Então isso vale para abajur, vale para... Tem aqui, ó, você pode ver, isso aqui era da própria escola, uma escola mais antiga, mas ele funciona, além da composição, você pode ver que tem uma composição bem clara aqui, né? Mas também o Rage Against the Machine, né? Quem pegou a referência pegou, mas você vê aqui, tem um pouco de... A luz também funciona como uma composição de cena, tá, pessoal? Então, exatamente, mas assim... Para o trabalho de vocês daqui da escola, para o futuro, principalmente de baixo orçamento, você saber trabalhar com a luz diegética, saber aproveitar bem o que você tem no lugar, antes de ligar, às vezes a luz demais ela atrapalha, tá? Tipo, você vai gravar num lugar muito pequeno, que as paredes são brancas, né? Você vai ligar um LED, um satellite, qualquer coisa, um Fresnel pequeno, aqui a luz vai se espalhar por tudo, vai lavar a imagem inteira, você vai perder sombra, você vai perder contraste, você vai perder tudo, vai ficar tudo só iluminado, né? E a fotografia é o trabalho de você pintar o quadro com a luz, então você tem que usar a seu favor, você tem que conseguir controlar. E luz diegética é bom para isso, então sempre que você tiver um abajur, sempre que você tiver uma luminária, própria tela, eu vou gravar uma cena de uma pessoa no computador, às vezes vai ficar mais bonito você colocar um abajurzinho no fundo, amarelinho pintando o background, e usar a tela ali do computador para fazer o keylight do personagem, sabe? Do que você propriamente ligar uma luz lá. Então a fotografia não é você chegar lá e iluminar, jogar a luz para todo lado, matar todo tipo de sombra, etc. É você fazer isso de forma consciente, que você consiga controlar a iluminação. Falando em relação a essa cena, por exemplo, você vai fazer a fotometria a partir da câmera. O que você inicia fazendo quando você tem uma luz diegética como essa, por exemplo? A fotometria sempre é no talento, que é a pessoa, e no tom de pele. Sim. Então a fotometria e o balanço de branco, né, digamos que eu vou trabalhar com duas temperaturas de luz. O teu branco vai ser sempre o branco que está no teu key light. O teu key light é a luz principal que está no ator. Nesse caso aí seria, como não tem o rosto e a pele ali, seria a que está vindo do refletor da frente ali, ou daí você... do refletor da frente, aquela luz lá. E a fotometria é a mesma coisa, é no talento. Então você vai fotometrar o talento, e aí você fotometrando o talento, você
abre. Tem várias formas de fazer, cada um desenvolve um jeito, tá? A fotometria é o ato de você expor a imagem para deixar ela equilibrada, não ficar nem subexposta, muito escuro, nem superexposta, muito claro. Você usa alguma artimanha, tipo cinza médio, você bate o branco de uma forma, tudo no olho e no monitor? Eu usei bastante já tanto o colorímetro para Kelvin como o fotômetro para foto. Mas hoje em dia com as câmeras mais novas, o que acontece? Você consegue isolar a área que você quer expor e expor aquela área ali. A própria câmera tem o fotômetro, então dispensa, a não ser que você fotografar uma cena muito grande. Tipo, vou fazer um plano sequência. O que acontece no plano sequência? O talento ele sai de um lugar iluminado, entra no lugar, passa por um lugar escuro, vai para um lugar mais super exposto, Aí você faria uma média quando aí você faria uma média e você ia tentar manter sempre. Vou definir um lugar que vai ser a exposição 100%. A exposição 100% é quando ele passa na parte mais iluminada. E aí as outras você vai controlando para ficar sempre um stop para baixo, um stop para cima de exposição. Às vezes você assume que vai perder uma coisinha. É normal, assim. Ensaia, cara. Ensaia e testa. Assim, com o tempo, cara, com a experiência, você vai aprendendo que nem sempre a preocupação com a exposição, qualquer filme que você for ver, assim, cara, é verdade. Tem alguns diretores, você vai pegar algum filme do Wes Anderson, por exemplo, que é tudo muito perfeito, assim, tipo, é tudo muito plástico. E não tem muita sombra. Então assim, não tem... É tudo muito simétrico, tudo muito plástico, tudo 100% exposto. Então, por exemplo, tem um filme que eu gosto muito da fotografia, que é o Drive. Drive, você tem uma cena lá que o Bryan Cranston está conversando com o cara lá numa lanchonete e a janela do lado de fora está estourada. Sabe assim? Assim, não é feio estourar a janela. Se fosse o Wes Anderson, ele ia colocar ND ali para você ficar... Então, assim, eu comecei a perder essa preocupação muito, senão fica neurótico, assim, depende muito do objetivo de cada cena, sabe? O importante é que, assim, obviamente, você tem que fotometrar e você tem que manter essa fotometria durante... Para mim, isso é mais difícil. É você manter a fotometria durante o processo, certo? Digamos que a gente vai gravar uma cena nessa sala aqui, e é de dia, né? A gente não vai ter condição de tampar, fazer uma... que a gente chama de cabana, uma cabana de pano preto aqui, simular a luz do sol, para que essa luz do sol seja a mesma temperatura, porque a luz do sol muda de temperatura durante o dia, mesma temperatura e mesma intensidade. Então, consequentemente, se a cena demorar 2 horas para gravar, o primeiro take e o último take vão estar completamente diferentes, sabe? Então isso é o mais difícil, assim, de manter na fotografia, sabe? A exposição em si, cara, você vai ali, hoje em dia você coloca um ND, você vai controlando ela. Na pós-produção, se você não tiver uma discrepância, se você tiver uma imagem estourada e outra subexposta, você consegue aproximar elas perfeitamente, sabe? Eu fiquei curioso sobre aquela, não sei se você tem frame de alguma foto daquela que as meninas estão dançando. Aquele primeiro que entra delas, acho que não vai ter. Eu tenho aqui. E no filtro, vocês entenderam a ideia do filtro ND? Necessidade meu, eu não sei se já está lidando 2 ou não está lidando ainda, mas talvez o pessoal que está terminando já lidou com... Ou de frente? Quando você entra no coloca o vídeo aqui, cadê? Tá aberto. O curta também acaba sendo um espaço que vocês podem experimentar também. Exato. Sim, verdade. Ele serve tanto para escrita como para foto, técnica. Você vai entendendo um pouco da linguagem, porque a gente viu, hoje está muito, o conteúdo hoje está muito fácil, né? Hoje tem filme inteiro no YouTube, tem Netflix, não sei o que, né? Parece muito fácil, parece, vou fazer um filme, né? Então, e você às vezes chega na questão, bom você ver que não é tão simples fazer, né? E é trabalhoso, né, gente? Você sabe, vocês estão estudando, sabe que não é... Mesmo você se reunir numa equipe de 4 pessoas e vão filmar um documentário, digamos assim, você sabe que não é assim. Depois vai editar, vocês captaram 1 hora, vão extrair um doc de 10 minutos. Pô, galera, isso é trabalho, né? Não é um negócio tão simples. Mas é gostoso, é prazeroso. Eu, por exemplo, eu tenho o prazer de ficar me batendo lá em meses fazendo isso. Mas eu sei que é trabalhoso. Sempre é um aprendizado, né? Sabendo que o próximo você já sabe que às vezes era melhor gravar com uma lente, né? Por exemplo, eu falei do filtro ND, talvez tenha falado de algumas coisas que nem todo mundo tenha aprendido ainda. Mas é o processo que você vai aprendendo, sabe? Assim, então, por exemplo, o filtro ND de densidade neutra é esse filtro que é como se fosse um filtro, como se fosse um isofilme de carro, que ele corta a luz, mas ele não muda a cor, né? Os bons. A câmera que eles treinam, a NX5, que é a câmera de vídeo da Sony, ela tem um recurso de ND.
Tem 3 interno, tipos né? de filtragem. Interno. Então, Interno. na câmera, eles já conseguem fazer algum tipo de filtragem. Então, eles fizeram agora, começaram no semestre passado a treinar, e é uma boa referência, de vocês saberem que a gente vai estar usando isso sempre. Tá? O Gabriel queria perguntar alguma coisa de lá. Comentei a questão da máquina de fumaça, né? E foi usado, com certeza. Foi. Eu queria que você pudesse falar rapidamente o que você usou de iluminação. Não precisa ser, por exemplo, usei um refletor, tal refletor aqui, mas de onde estavam incidindo essas luzes? Todas as luzes que você está vendo ali são diegéticas. A única luz que não é diegética dessa cena são ali escondido escondido aqui atrás das cortinas vermelhas ali. Sim. Tem duas luzes laterais e que jogam para dentro, sabe? E tem essa daqui, né? E tem aquela de frente, aquele frame que o menino ergueu, tem aquela de frente que é tipo uma luz de palco assim frontal, né? Que tá no teto. Que também de fato é diegética. Então o resto são todas luzes. Eu não entendi essas luzes que estão escondidas, você está refletindo elas na parede lá atrás. Elas, nessa cena sim, elas estão jogadas na cortina, mas na cena quando eles entram tocar, que a gente tem. Porque nessa cena a gente está sempre de frente com elas, né? Na outra cena a gente está no palco e a gente tem ângulo chutando para a direita e para a esquerda, na menina do teclado, no cara da guitarra e tal. Aí nessas cenas havia necessidade de ter um contraluz neles. Sim. Então essas luzes estão ali para isso, então a gente foi lá mas são basicamente as únicas luzes. Esse aqui é o tipo de fotografia que, por exemplo, vocês conseguiriam fazer. Sabe? Eu gostei bastante da textura, que é exatamente isso. Acho que é a questão da máquina de fumaça mesmo. Não foi usado nada de filtro, assim, promete, nada. Não. A máquina de fumaça, ela dá esse aspecto. A lente anamórfica, ela é um pouco mais blur, assim, ela não é tão nítida, né? Mas esse risco que vocês veem saindo dos refletores, assim, que você vê a luz, isso é a máquina de fumaça. E falando um pouquinho só sobre o plano de filmagem, aí vocês gravaram tudo que tem nesse take de uma vez, tipo, nesse enquadramento de uma vez só, e depois foram para aquele palco de fundo. Sim. Aí trocam e gravam tanto os meninos quanto elas aí. A gente gravou. Sim. A gente gravou. Essa cena a gente gravou. A gente rodou ela umas 8 vezes. Essa aí. Do ensaio das meninas, porque a gente tinha 2 câmeras, né? Então no começo tinha essa pegando geral, parada, e uma segunda câmera pegando os detalhes embaixo, de uma forma que não aparecesse. É que tem um plano delas bem assim. Aí depois uma aproximou mais, aí então tipo, a gente foi fazendo sempre e a gente gravava 2 tão. Gerou muito material esse filme, porque 8 vezes. Eu não queria filmar em 2 câmeras, tá, pessoal? Só pra vocês saberem. A minha decupagem era uma câmera só e outra coisa. Eu tinha 2 monitores com 2 câmeras, né? Um monitor. Não, você não consegue ver 2 monitores, galera. Vocês vão ver em um. Então, obviamente, daí gerou muito arquivo e eu fiquei uma semana achando um monte de arquivo para poder editar. Mas o que é legal que tá. Você viu? Tá. E a fotografia também esquece muito a questão de ter uma ali perto, né, embaixo. Sim, mas para quem vai dirigir, é bom ter uma decupagem. Boa, precisa ter 2, tá? O diretor de foto e o diretor, ele tem que pensar com uma câmera, que é o olho dele. Sim. Aí as 2 câmeras é assim, esse caso eu expliquei, foi um caso específico, por conta do tempo, por conta do tipo de filme, etc. Eu convenci o Duda a fazer com 2 câmeras, porque a gente não precisa ter. Porque daí a gente não ia ter tempo, não ia dar tempo de fazer tudo que a gente queria fazer no tempo que a gente tinha. Mas sei lá, publicidade, grandes produções, 2 câmeras ou mais câmeras, é assim, é uma coisa que eu só vou poder gravar uma vez. Vou gravar um carro batendo. Aí você coloca quantas câmeras deve pra gravar, sabe? Vou gravar uma cena que o cara vai pular em algum lugar. Vai afundar o Titanic. Aí sim, mas no geral é uma câmera só. Aí eu vou ficar só perguntando, sabe? Alguém tem mais dúvida? Nós tiramos o nosso. Mas pode perguntar, cara. Então, porque tua dúvida não responde sei todo mundo. Não, eu também tenho a dúvida da questão de logagem que vocês fizeram dos cartões. Assim, não sei se vocês sabem quem está fazendo tudo certinho, mas vocês sempre fazem tipo no almoço ou vocês faltam mais? Questão de log. O ideal, cara, o log ideal é o seguinte, nunca espere encher o cartão e sempre loga depois de uma sequência de 2 ou 3 cenas. Então vocês não, tipo assim, não é intervalo, tipo, rodou 3 cenas, você já leva. Você já vai logando, já vai. Já tem uma noção, você já tem uma noção lá e a gente tem o nosso editor, que é fixo, ele tá com a gente há 7 anos já. Eu tô aqui 10, ele é o 3º cara, né? Nosso trio,
Eu sempre fui banda trio, né? Eu sempre fui trio. O cara que então, logo. tem um cara assim que ele é nosso cara metade, né? Nosso editor. E ele participa muito nessa parte de cuidar desse tipo de coisa. Entendeu? Mas tem que tomar muito cuidado, cara, porque assim, hoje em dia é muito fácil, né? Então é tudo digital, você vai lá, descarrega. Eu tava conversando com o Luke quando eu estudei cinema lá com o Duda, as câmeras eram PD 170, que era uma fitinha. Aí você gravava lá 2 horas da fitinha. Aí você tinha que passar pro computador. Para passar pro computador, se você gravou 2 horas, 2 horas passando, que é o tempo real. Sim. Você vai lá e grava 2 horas de conteúdo e transfere 15 minutos, sabe? Então a facilidade faz com que a galera rode muito conteúdo desnecessário, sabe? Então, isso aí depois você faz uma armadilha. Quando você vai editar, primeiro às vezes você vai ter que armazenar. Depois tem 1 tera de. Você vai ter que armazenar tudo isso, vai virar um transatlântico, você ficar jogando pra lá e pra cá, um curto de 15 minutos, é arquivo pra caramba. Se você gravar demais depois você vai ter você sabe, 2 câmeras. Trabalhando pra decupar. Não, mas a gente não filmou muito, tá, pessoal? 2 câmeras a gente não filma muito. Não, mas é porque 2 câmeras exatamente. Geralmente a gente grava assim, 1, 2, se o terceiro valeu, a gente grava mais um pra garantir e encerra no 4. Se o primeiro já valeu, a gente grava mais um e foi 2, sabe? Por que isso? Porque você acaba gerando um trabalho extra pra você desnecessário. Assim. Então o ideal é você ensaiar bastante antes. Ensaia. A hora que você liga a câmera, você pode fazer ensaio com a câmera ligada, então o diretor tá no monitor lá e os paisagens você tá vendo. Você gravar, sabe? E a hora que você, é isso aí, tá legal, você vai lá e grava. Não, galera, é que eu sempre falo, eu aprendi fazendo. O set não é um lugar de improviso, nunca foi. Então se vocês quiserem discutir, alguém tem um palpite, alguém quer opinar, alguém quer dar por exemplo, você foi o diretor do trabalho, tá? E você está ajudando ele. Se você quiser dar palpite, dá antes. No set, cara, a responsabilidade é de dirigir. A tua é ser assistente ou fazer fotografia, porque eu sei que a gente tem uma ânsia, e todo mundo tem a sua visão, o seu palpite. E talvez, não, eu vou dar um palpite ali pra ele, tá dirigindo, vou falar, cara, o que você acha de na hora você fazer? Porra, bicho, mas você já fez um planejamento. Por que você vai agora colocar um traveling, vai montar um traveling, ou colocar, não, a câmera tá na mão, vamos montar um gimbal. Cara, quanto tempo você vai montar esse gimbal? Se você não está planejado e você tem horário, e mesmo, gente, trabalho, pode ser o trabalho daqui da escola, pode ser uma coisa que você vai gravar, um aniversário de criança. Ixi, não adianta, tem que ter um certo planejamento e cumprir isso aí. Set não é um lugar de improviso. Ninguém faz jazz. Tem um vídeo que o David Lynch fala, né, que se chega alguém no set para você perguntar A ou B, você escolhe um dos dois e responde. Você nem pensa no que o cara está te perguntando. É B, sabe? Tipo assim, por causa disso. Todo mundo ficar trazendo informação para você toda hora ali, na hora da gravação, você não grava. Interessante essa questão que você colocou do ensaio, né? E ensaiar para rodar, né? A fotografia, principalmente na época do analógico, agora também tem esse acúmulo de volume muito grande de arquivos desnecessários, que depois também dá uma trabalhada. Você imagina na década de 40, 50, sabe que o luz, câmera, ação é porque a luz só era ligada na hora de gravar, né? Então, que eram umas luzes gigantescas. O que eu ia comentar que os fotógrafos faziam muito, eu sou técnico de IPF, para quem não me conhece. Eu sou o Cássio de IPF. Aí os fotógrafos tinham muito esse hábito de fazer de conta que estava clicando, porque o começo do ensaio fotográfico, o modelo é sempre muito ruim. Tem um gráfico assim, de desempenho do modelo. Sim, a pessoa soltando. Então, até quando se sentia que o modelo estava no ponto, o cara colocava o filme, disfarçava ali, fazia de conta que ia colocar, e aí realmente começava o ensaio. Eu vou falar pra vocês. Justamente porque isso, era uma forma de ensaiar Não, e em termos de direção, você pega o preparo desses atores dentro do set, tipo o Al Pacino, essas lendas, assim, os caras, tipo, o próprio Jack Nicholson, é brutal o preparo. Mas ainda assim, na pré, eles ensaiaram um monte. E claro, a gente só vê a gente tem o ser humano tem uma péssima maneira de só ver o lado glamuroso, né? Então a gente vê o Jack Nicholson fazendo aquelas quimas no set de filmagem, parece maravilhoso. Mas esse cara, ele já ensaiou meses antes de fazer essa loucura que tá. Então, aqui mesmo nós, em curta barateza, coisa local,
Eu ensaiei 3 vezes com eles, todos os textos. 3 vezes assim, a gente ensaiou bastante. 3 dias. 3 dias. 3 semanas. Em 3 dias que a gente pegou, tipo das 2 às 8 e faz, já movimento, por exemplo, pegava essa sala, eles estão andando. Você fez a tarefa de inglês? Tipo assim, a gente conseguia fazer. Cara, é um filme que a gente consegue ensaiar aqui. Esse filme. Você entendeu? A gente pega. Sim, a gente podia pegar essa sala, tem um espaço bom, e a gente consegue talvez até fazer um pré-shoot aqui. Com algumas ideias, assim, sabe? Uma sala desse tamanho. Uma pré. Então, por exemplo, a pré, ela serve para tudo. A pré é o processo mais importante. Eu digo que a produção é a parte gostosa. A pré é a parte do trabalho. Tem um slide que eu vou passar depois, um negócio que fala justamente isso, que dá pra ver assim, a quantidade de coisas que se faz na pré. E assim, aqui, tipo, e essas meninas, era a música que elas ensaiavam, que não tinha essa música. Era uma música da Britney Spears. Que daí elas ficavam dançando, daí a gente fez a música no mesmo beat da música da Britney Spears. Porque elas Já estava ensaiado tudo. Porque não tinha música. E daí a gente rodava a música das deles, a música principal deles ali, tinha já na hora da gravação. A dela, a gente jogou uma música da Britney Spears lá e... Não, e todo o ensaio, toda a coreografia tinha que ser uma música dos anos 90, né? E daí toda a coreografia foi feita em cima da música da Britney Spears. Elas fazem, coisas que daí a gente fez uma música em cima do tempo da Britney Spears. É isso, Gabo. Aqui tem mais uma dúvida, galera. Não sei se talvez de fotografia eu poderia falar alguma coisa da parte do ensaio deles ali. Eu tenho uma dúvida. Essa locação aí é um colégio, escola, né? Uma escola. Vocês fizeram um teste de luz, assim, como é que... Vocês têm um dia, vocês têm um prazo ali para... Visita de locação. Tem. Aí vocês foram com as luzes já? Não. Tem na cabeça, assim? A gente faz... Bom, acho que... Não, existe uma pasta de referência. Geralmente, quem faz direção e... Na verdade, essa pasta, depois da publicidade eu vou explicar um pouco melhor. Existe uma pasta de referência e uma pasta de tudo. De figurino, de som, de tipo com os seus atores. Então a gente escolheu você já passa para o editor de foto e você já vai lá e o cara já imagina, já faz a planta dele de como que ele vai setar as luzes. Desse jeito que fica aí, ele faz no dia, assim. Foi feito no dia, mas ele tem uma boa noção. Ele faz uma já nos planos, tem a planta baixa, sim, mas já sabendo que vai. Vou dar um exemplo. A gente vai disputar tudo isso aqui, aí, mas aqui relativamente era simples, porque era tudo assim. Vai e vai aproximando. E depois vai a parte de detalhes e detalhes. Então, relativamente simples. Mas mas por exemplo, a gente foi visitar a locação, a gente viu que, por exemplo, a gente ia gravar de dia, né? Então tinha essas janelas, que teve que ser coberto com pano preto do lado de dentro. Então, a visita de locação... Isso falou, né? Dos planos. A visita foi... boa pergunta. O que acontece? Você visita antes, 1, 2, 3 vezes, né? E depois aqui mais pra frente a gente vai falar sobre o processo do diretor de fotografia na pré e na pós, a gente fala de volta sobre isso, mas é legal que você visita a locação, então nessa visita de locação você já vê tudo. Então tipo assim, cara, a gente vai gravar aqui que horas? Onde que vai estar o sol? No dia que a gente vai gravar vai estar nublado, vai estar sol forte, vai ter que tampar essas janelas, a gente vai gravar de dia, mas a cena vai ser de noite. E aí você já faz uma planta baixa, essas plantas baixas mesmo que você pega sei lá, do folheto da MRP do apartamento lá de cima, você faz a planta baixa desse negócio, não precisa ser feito no AutoCAD, nada, não, fazer na mão. É suficiente para você entender os estados. Você entender que porque você colocando isso no papel você já entende, então beleza, precisa tampar aqui, então minha luz principal, meu key light vai estar aqui vindo desse lado, talvez rebata, a parede lá é branca, talvez vai rebater demais, aqui eu coloco uma bandeira, a bandeira é como se fosse uma armação com tecido preto que você consegue posicionar em alguns lugares para cortar a luz, sabe? Então você já faz um desenho, né? Isso é o trabalho mais importante do diretor de foto na pré. Porque quando chega na produção, daí ele joga na mão da equipe dele e todo mundo já sabe, essa cena aqui que eu vou ter que montar agora. Mas digamos assim, um teste para fazer isso aí antes, não tem isso. Não, mas na publicidade existe bastante. A gente chama de pré-light. O que acontece? Como a publicidade é uma diária, às vezes geralmente uma diária, cara, se você for fazer todo esse trabalho de montagem no dia, não dá tempo de filmar tudo. Às vezes você faz o pré-light um dia antes e já deixa tudo montado para rodar no dia seguinte.
Em estúdio, geralmente, quando você produz muita coisa em chroma, em estúdio grande, o pré-light geralmente A gente faz o pré-light. Aí no dia da gravação você chega lá, você só faz, a gente chama de perfumaria, só vai lá e mede uma luzinha aqui. Aqui tu vai ter bastante exemplo para mostrar para vocês isso aí. Por curiosidade, eles vieram aqui no IF olhar o auditório, né? Quando vocês estavam procurando locação. A gente gosta muito dos corredores aqui, mas não tinha esse espaço. Mas os corredores, o corredor daqui é mais legal que esse daqui. Mas aí acharam isso? a gente vai. Como é a escola? Putz, sim. Eu achei um negócio bizarro que a professora fala escola, não sei o que, Tereza. O meu colégio era. De Nossa Senhora das Graças. Eu não sei se a Tereza é. Não, é o nome do festival, o nome. A minha escola era Nossa Senhora do Belém. E a gente usava um uniforme branco e azul clarinho, e chamava a gente de Smurfs. Daí a gente fez, eu já queria, era uma coisa meio tipo Napoleão Dinamite, né? Sabe aquele filme Napoleão Dinamite? É meio parecido com o uniforme do Napoleão Dinamite. Eu gosto dessas coisas bobas. Essa foi a camiseta que você falou que não ia ter custo, no fim tem custo. Não, tudo tem custo, porque eles têm uniforme, né? Eles tem uma galera, né? Uma galera, tem bastante figuração. E podia ter muito mais. A ideia era fazer um plano sequência com a câmera entrando em cima, mas é impossível fazer, né? Só o custo de uma câmera entrando, fazendo um plano sequência, pegando, indo até lá, e é o custo do curta, né? E aqui tem bastante pós. Vocês não percebem, mas aqui limparam tudo tem um monte de pós desse filme escondidinho, mas tem. Por exemplo, aqui tinha aquelas luzes de emergência. Tinha extintor, tudo passando. Foi retirado, tem cena traqueada, aquela. Se depois a gente vai pra frente, vocês vai dar tempo de falar tudo isso. Vai, vamos seguir aqui. Vamos passar uns vídeos então, galera, de publicidade da produtora, pra vocês verem que é um outro tipo de trabalho também de audiovisual. Não é questão de calor aí, quero te ligar o ar um pouquinho? Tem mais aqui dentro, né? Posso só fazer uma pergunta? Claro, pode. Nessa mesma cena aí do auditório, que você falou das janelas, então não tem nenhuma luz externa. Que não seja a claridade do dia lá que aparece. Pelo contrário, nessa cena a gente cortou, colocou pano preto. Sim, mas exatamente ele não ainda está iluminado. É só por conta da luz do dia. Pra não ser nenhuma luz. Porque a cortina é muito clara e aí ia ficar difícil fazer esse tipo de fotografia aqui durante o dia. Né? Não ia ter esse desenho de luz toda. Ia ficar muito iluminado. Então a gente teve que cortar essas luzes ali para poder fazer isso. E em termos de roteiro, digamos assim, era uma coisa para os pais. Então era para ser mais 7h30, 8 horas. Tinha coisa a ver com a ideia do roteiro. Vou passar aqui. Vou mostrar um filme, pessoal. Comercial da da Uninter. Play aí, já vi que eu vou apagar a luz aqui. Pode colocar então. Vou passar o filme que foi lançado ali. Galera, isso aqui é um comercial que a gente enviou hoje para aprovação, então ele nem está passando na TV, nada ainda. Ele foi gravado em uma locação, que foi um quarto, uma segunda locação que foi na Uninter, duas locações da Uninter, né, que é a parte aberta e um laboratório, e a cena inicial e final no estúdio. Foi filmado numa Komodo, uma rede Komodo por causa do... Isso. Esse aqui é um negócio de escolha de câmera legal, tá? Lá na Buzz a gente roda alguns materiais com a nossa câmera, mas a gente, quando é um tipo de filme específico, a gente loca a câmera específica. Isso é importante também, sabe? Nem sempre a melhor câmera mais cara que você tem acesso é a melhor para o teu filme. Por exemplo, nessa aqui ela tinha uma especificidade, esse filme, que essa cena de estúdio, na verdade, ela tá andando no meio dessas interrogações azuis e depois no final no meio das exclamações amarelas, se você não ver. E isso aí é tudo pós, né? Esses símbolos estão aí, obviamente. Só que essas luzes precisam estar na cena, né? Como assim? Tipo, não dá pra você gravar a pessoa no fundo verde, que nem foi o caso aqui, de gravar no fundo preto, mas no fundo verde andando, e depois você coloca um monte de interrogação ali que emitem luz, né? Como se fossem neons, e você esperar que o espectador não espere que essas luzes estejam no mundo.
talento, você teve na pessoa. Então essas luzes têm que estar. Então por mais que tenha pós, você tem que ter essas luzes lá. Então você replica, você coloca pontos de marcação na cena, onde vai estar essas interrogações, e aí você faz essas luzes direcionadas da onde você vai colocar essas interrogações na pós, tá? Então isso é uma característica legal do filme. A câmera que a gente usou foi uma Red Komodo, porque ela... Vou explicar um pouco por cima, né? As câmeras elas têm dois tipos de leitura de sensor. Não, é a forma como lê o sensor, né? Que é o rolling shutter, que é 90% das câmeras, que vocês têm aqui, todo mundo. Se vocês pegarem a câmera da escola, ou a câmera de vocês, que tiver, até essa nossa, você pegar e mover ela rápido pra caramba, de um lado pro outro, assim, você vai ver que a imagem faz assim, ó. Ela tomba. Por que isso acontece? Porque o leitor ele é lido horizontalmente. Então você tem o sensor aqui, o sensor ali, o sensor aqui, e aí a imagem começa a ler de baixo para cima, assim. Então quando você faz um movimento muito rápido, então ela começou a ler aqui e a hora que terminou, o corpo está aqui e a cabeça está aqui, entendeu? Então quando você mexe a câmera muito rápido, esse rolling shutter, que é a forma de leitura do sensor, ele faz esse efeito. Você pode pegar até a câmera do celular. É o sensor digital, né? É um tipo de alarmes, um tamanho de linhas. Isso, exatamente isso. Porque imagina, você está aqui, daí começou a ler o sensor, fez um movimento tão rápido, quando terminou de ler, a pessoa que estava aqui já estava no outro canto. E aí ela fica inclinada, você vai e volta, ela fica fazendo assim, né? Fica lendo o sensor horizontalmente. Hoje em dia a gente tem câmeras que tem o chamado Global Shutter. O que é o Global Shutter? Ele lê o sensor igual uma foto, é uma coisa só. Só que para isso a câmera tem que ser muito específica. Então, como esse filme ia ter muita pós, ia ter movimento, etc., a gente optou por gravar por essa câmera só por essa especificidade, que é ela ter o sensor de leitura em Global Shutter. Esse aqui a gente está entregando agora, então a gente não tem make-off ainda, mas tem outros dois bem legais que a gente tem make-off para vocês. EAD, semipresencial, toda mudança traz dúvidas, mas a certeza é uma só: Uninter. São quase 30 anos transformando histórias, com uma estrutura que ninguém mais tem. Graduação a partir de R$ 4,99 por dia. E 2 pós pelo preço de uma. Na dúvida, Uninter com certeza. Inscreva-se já. Uninter.com. Pessoal, e isso aqui, por exemplo, é uma diária puxadérrima. Afinal, o comercial desse aqui é quase 12 horas de... Ó, aqui pessoal, tá vendo que ela vem, ela olha para a luz, ó. A luz bate no queixo, na roupa, né? Isso, ó. Então esse aqui é um trabalho de fotografia associado com a pós-produção, sabe? Ou até aqui também, quer ver, ó, ela sai do portal, esse portal não existe, é pós. Mas a luz do portal tá lá, ó. Pode ver que depois, ó, o portal se fecha, ó, mesmo sem estar em quadro, o portal se fecha, mas a gente vê eles fechando na luz. Ó. Com uma estrutura que ninguém mais tem. Aí quando corta já não tá mais lá. Então esse é um exemplo. Bota só naquele quadro para mostrar uma coisa. Que a luz é usada de forma narrativa. E importante também vocês verem, para vocês verem descondicionar a luz amarela, tem alguns detalhes da luz em azul lá, estão vendo os LEDs lá? Que é a cor do nosso cliente. A Uninter é amarelo. Entendeu? Você compõe a cena já pensando, a foto está ajudando na arte, está ajudando na direção, está ajudando, a fotografia está ajudando na direção, está ajudando a contar a história e ainda reforçar. Na publicidade não tem muito sentido você não ter a marca aparecendo a maior parte do tempo. Então, sim, você tem a marca. Você já está vendo mesmo que você vai, a fotografia já está mexendo na marca ali, ó. Azul com amarelo, você pode ver. Exatamente. Vocês vão ver, a gente vai passar alguns filmes da Uninter aqui, que é um gente nosso. A gente separou os da Uninter porque são filmes que são legais, tem bastante pose, foto, e a gente separou porque eram os mais legais. Estou fazendo propaganda aí já. Então, ó. Com uma estrutura que ninguém mais tem. Graduação a partir de... Aqui, ó. Ele tá vendo que o portal abre? Essa luz nele aqui é feita na produção. Então, assim, é tudo decupado. A gente já sabe que o portal vai abrir aqui, então vamos ter que ter uma luz que vai incidir nesse personagem aqui, na hora que abrir. E na hora dessa ação, tinha uma ação. Tinha 3 ações. Uma ação pro movimento, uma ação para atriz e uma ação para luz.
Então você vai controlando, porque não é todo mundo junto, né? Vai câmera, vai atriz, a balada, ação com a atriz, e daí vai luz. Então, tipo, tinha 3, digamos, ações, né? 3 gritos na hora. Tudo está em movimento o tempo todo. Foi isso que justificou a câmera que vocês escolheram. Isso. Sim, e também é uma câmera que ela não é tão grande, né? Se você pegar, dependendo da Red, a gente usou a Raptor para fazer o Hellhound. Cara, é uma câmera muito mais robusta. E daí. Só que nós tínhamos mais tempo, né? Então a gente. Doação a partir de R$ 4,99 por dia. Aqui também, ó. O portal se abre, mas você já vê antes dele, ó. E 2 fós pelo preço de uma. Vocês viram que ele se ilumina, ó. Isso aqui também é feito sério. 2 fós pelo preço de uma. Na dúvida, o Ninter com certeza. Inscreva-se já. Ninter.com. Acho que o do Enem é legal mostrar, né? Vou mostrar o do Enem aqui. É o Enem. Esse roteiro já... O roteiro vem todo pronto já? Já. Mas, cara, vou ser bem sincero pra você. Eu vi uma publicidade, eu trabalho há bastante tempo. Com a produtora há 10 anos, mas eu vim de produção de trilha, era um pouco mais mastigado esses roteiros, assim. Hoje está muito solto. Então todas essas composições a gente acaba criando e a gente acaba apresentando toda a nossa ideia antes. A gente está mastigando. O roteiro vem assim, a atriz entra no portal e sai do laboratório. Exatamente. Como isso vai ser feito, então a gente tem... Opa! Mas esse roteiro vem de uma agência ou vem da agência? Sim. O Ninter é um dos clientes que mais investem em produção audiovisual, assim, tipo, são produções grandes, é um bom cliente. Hoje Curitiba não tem tantos clientes que a galera está mais fazendo conteúdo, mas produção grande, o Ninter é um dos... Mas o formato do mercado é geralmente para clientes grandes assim, os clientes eles têm uma agência, essa agência vai cuidar da campanha, né? Essa campanha envolve material audiovisual, envolve material mobiliário urbano, que é outdoor, material impresso, e toda essa campanha tem que se comunicar. E aí vai ter um fornecedor que vai ser a produtora do vídeo, vai ser um fornecedor que vai ser a gráfica que vai imprimir, e outro que vai ser uma produtora de áudio. Produtora de áudio, né? Então assim, esses clientes grandes eles concentram tudo numa agência, então o nosso cliente é a agência. E um material outro a gente faz para cliente direto, né? Apesar que ele também é cliente direto. Não. Nossos clientes são basicamente de agências. Oi? Uma pergunta. Já que tem que ter toda essa coesão, acontece vocês receberem uma questão de estética já, alguma tabela, por exemplo, vocês têm que trabalhar com essa tabela de cor porque o outdoor não com essa tabela. Tem que vocês dividirem atores, essas questões. Eles são muito chatos com isso. Eu sou colorista também, eu faço cor dos filmes. Então, quando eu vou colorir, todo o amarelo que imprime, isso aqui, não no caso da luz ali, né, que é um negócio muito. Mas todo o amarelo tem que ser o amarelo do manual de marca, todo o azul tem que ser o azul do manual de marca. Não, mas isso vale para tudo, tá? Por exemplo, assim, você já pega o figurino dentro de uma palheta que anos passados, por exemplo, todas essas marcas grandes existe um manual de marca. Então tem os RGB de cada cor, cada coisa que a gente pode usar. Por exemplo, é proibido algumas coisas, laranja, assim, laranjão remete a positivo. Então tem todo um cuidado. Então, mas também para não ficar só amarelo azul, você acaba brincando com algumas coisas, né? Mas todos têm também a paleta de cor. Mas existe todo um cuidado na composição, tanto na direção como na composição de figurino, de mochila, de cabelo, óculos, por óculos. Existe um cuidado para não ultrapassar, mas também está dentro de um... É um limite ali, para não ficar todo mundo azul e amarelo, mas se você tenta... Existe um limite, mas você tenta cuidar. Assim. Quando você faz quando você cria a apresentação do material, tem tudo isso, a gente vê o filme pronto aqui, né? Mas a pré aqui, você foi lá, fez colocação, você decupou, você fez o storyboard, ou um animatic, ou um shootboard, que seja, que é você meio que criar o filme de uma forma que consiga entender, seja desenhado, seja com fotos, etc., para você poder mostrar como isso vai funcionar. E um dos trabalhos também é o diretor de arte passar algumas referências de figurino, de objeto, de
objeto de decoração, etc., que vai estar na cena. E essas coisas têm que ser dentro da paleta de cor do filme. Né? E você aprova tudo antes. Por exemplo, dá um exemplo aqui, esse brinco aqui. Ele não podia ser maior, nem muito, se ficar muito menor, ele já não aparece muito. Então já põe um tipo de brinco que não precisa, mega chamativo, mas pô, tá chamando a atenção. Então, mas tudo isso você tem que, porque o nosso cliente aprova tudo. Porque se você chegar numa cena que você montou 30, 40 pessoas no set e eles não gostaram disso, você tem que cortar, já pensou nisso? Não gostei da blusinha. Então isso já vocês enviam para ele aprovar antes de gravar. Antes. É isso que eu tinha falado, eu falei do curta, por exemplo, a gente tem uma pasta. E nessa pasta tem todas as referências e como que vai ser, a gente tenta fazer o filme antes. Como que vai ser a cara dele, como que vai ser a montagem, por exemplo, os planos, é tudo muito bem definido. Tudo isso aqui já foi muito bem definido antes. E a gente começa desenhando manualmente, depois a gente usa algumas ferramentas de IA para poder. Porque eu não sou um desenhista, não vou fazer um storyboard legal. Hoje o bom é que a gente pode ter a ferramenta da IA para nos ajudar. A gente pode fazer um bonequinho palitinho, assim, uma bolinha, uma mãozinha bem simples. Mas a gente sempre desenha para poder ter. E tem uma questão muito importante nesse tipo de material. São materiais de 30 segundos, correto? Então, por exemplo, se essa cena se alonga demais, eu acabo deixando o filme mais apto para frente. Então tudo tem uma. Eu trabalhei muito com produção de trilha. Então eu sempre tento manter um groovezinho, sabe? Ele foi, apareceu, saiu. Vocês pensam no nosso filme, tem muito isso. Só para vocês entenderem que eu vou mostrar desse filme que a gente mostrou, essa aqui é uma. Vou mostrar o ouro, esse é ouro, galera. Esse aqui é ouro, pessoal. Isso aqui é quando a gente vai fazer a reunião de apresentação do trabalho. Não, esse é o orçamento, cara. Não. Isso é orçamento. Não, isso é orçamento. É? Não, tá. Ao menos mostrar o. Ao menos mostrar, Então, quando você vai apresentar. O professor executivo tem que ficar preocupado com isso, cara. Deve ter dinheiro. Então, quando você vai apresentar o filme para defender o filme, o cliente te contratou. Você tem que ir lá e deixar ele seguro que o negócio vai ficar legal. Então, por exemplo, ele já começa a ver o filme. Então, você vai lá e mostrou isso aqui para ele, a expectativa dele já está lá em cima, né? E tudo isso aqui você vai apresentando em uma reunião de 1, 2 horas, seja o que for. E aí 2 horas. Vai ter o roteiro, vai ter a defesa da direção. Aí você lê tudo, vai explica tudo. Vai ter o storyboard, tudo que a gente mostrou, vocês viram no filme, tá aqui, o storyboard. Plano frontal, plano lateral, andando, plano que fechou pela entrada frontal. Aí ela câmera por cima, cortou, ela tá no plano de costas já com o bafo do portal. Eu tô mostrando como eu preciso cortar. Aí ela olha, ela segue, né? Com o plano lateral, né? Ela vai, atravessa o portal, sai do laboratório. Ó, ela sai lá do outro lado, porque eles conhecem o laboratório. Isso é planejado antes, bem antes de gravar. Ó, pode ver. Aqui teve uma discussão, porque na nossa decupagem, ela continuava com a roupa que ela estava. Mas o cliente pensou que dentro do laboratório tem que usar jaleco. Então daí tem uma ação que ela até olha assim, mas não foi coisa nossa. Tá? Ela faz uma ação que eles pediram. Mas tá tudo aqui, você pode ver. Aí, ó, daí vai, sai, lá é assim. Então você tem o storyboard, daí tem o animatic, que é uma versão para você entender o ritmo. EAD, semipresencial, toda mudança traz dúvidas, mas a certeza é uma só, o Inter. São quase 30 anos transformando histórias, com uma estrutura que ninguém mais tem. Graduação a partir de R$ 4,99 por dia. E 2 pós pelo preço de uma. Na dúvida, o Inter com certeza. Inscreva-se já. EAD, semipresencial, toda mudança traz dúvida. Mas em projeto desse tamanho é assim mesmo, gente. Aí tem o moodboard, que é onde você dá. O moodboard é meio que qual vai ser a atmosfera, tudo assim, que você vai passar. Aí. Vou botar aqui animatic, a partir de agora. Não, mas eu acho que você tem que comprar deles. Eles fazem os dossiês que tá faltando essas coisas ali, vou pôr. Aqui a
as referências nerds que a gente tem, que é uma coisa bem nossa característica. Aí você explica como que vai ser o portal, coloca umas ideias, por exemplo. Isso aqui, obviamente, a gente vai fazer um negócio que cada episódio custa 5 milhões de dólares, né? Mas para eles entenderem, ó, isso aqui é a referência dela na hora que ela Ela atravessa, atravessa, eles conseguiram visualizar. Aqui é a hora que abre do ladinho que ela atravessa. Então, assim, você vai mostrando, você vai deixando o filme claro pro cliente, vai entendendo. Não, porque, e outra coisa, o cliente não queria que o portal ficasse meio gamificado. Porque a gente fez um filme meio tipo game, que a gente vai mostrar depois, que é um filme bem legal, inclusive. Mas eles não queriam que ficasse com cara de game, então a gente teve que mostrar pra eles o que. Você defende todo o conceito visual, daí a arte, ó, mais ou menos como vai ser a arte que vai estar no filme, como vai ser a arte do laboratório, aí tem todo o casting. Aqui só tem ela, né? Tinha uma galera ali com a apresentação dela. Aqui só estão os escolhidos, né? Mas aqui no só cast, mas tem uma galera que a gente faz Oi? São vocês que fazem? O casting sou eu que faço. O Nico tem essa parte mais técnica. Eu cuido de algumas coisas tipo figurino, casting. Ator, Mas aí tem alguma exigência da produtora que foi contratada pelo Ninter ou qualquer... Tem uma produtora que contratou Não, vocês? do Ninter tem algumas exigências assim. É um negócio que é tendência, que é legal, que eles sempre pedem, que tipo assim, tem diversidade, então tem gordinho, tem pessoas mais, gente como a gente. Eu chamo gente como a gente, assim. Eu gosto mais de trabalhar do que gente que é uma pessoa tudo bonitona. Eu confesso que não é minha praia. Mas eu gosto de ver gente que a gente pudesse ser amigo, sabe? Existe essa exigência e assim, às vezes é legal e às vezes não é. A gente já foi em reunião, a gente sentiu, sabe? A pessoa não queria pessoas de certo jeito. Eu não gosto, eu gosto que trabalhar não, e não tem esse ou preconceito. A pessoa é que passando assim os que a gente escolheu, daí viu uma pessoa, uma menina lá com franjinha meio cortada de lado, assim, essa pessoa é esquerdista, não quero. Então, e era uma pessoa que eu achei o visual super legal. Era perfeito. E era super moderna, assim. E ela tinha essa aqui é de esquerda. Eu acho horrível. Mas a gente está sendo pago ou não para dar opinião política. E o cara não quer, infelizmente, gente, não dá para chamar, amigo. Não quer, cancelou por corda. Mas a Uninter é um que eles gostam bastante, assim, de diversidade, então dá pra brincar bem. Outra coisa bem importante desse filme, volto da menina mostrar pra vocês uma coisa que eu acho que vale pra vida também. Uma coisa que vocês vão ver, ela tem o cabelo liso. Por quê? Por causa do recorte. A gente não usou croma e tem muito recorte. A cena que ela quando ela sai de costas e aparece ela de frente na Uninter, era muito feio. A gente colocou um fundo novo. Mas se ela tem um cabelo muito crespo, muito para um tipo de filme, desse tipo de filme, para fazer o recorte é muito difícil. Até o casting. E isso a gente já justifica na pré-montagem, na apresentação que a gente está apresentando o filme. Por que ela tem o cabelo legal, super moderno, amado, assim? Por que não? Porque a gente vai ter problema depois na pós, a gente vai conseguir entregar. E vai dar problema que eu sei que eles vão pegar no pé. Porque ele vai no recorte não consegue. Na verdade, não vai. Assim, é que publicidade, geralmente você não vai ter um mês de pós-produção pra você ficar fazendo frente no recorte, né? Então. Tanto que daí depois os caras a gente já misturou tudo. Por exemplo, um cabelo, se a menina tivesse um cabelão meio black, tipo dele assim. Que eu acho super legal. Mas ali naquela. Não ia ter como recortar tempo. Dá pra fazer, mas. Então essa escolha também influencia na finalização do filme. Então aqui você já coloca então, os modelos, figurantes, tudo, as locações que vão ser usadas. Volta ali, ó. Então se viu. Tudo isso aqui foi totalmente mudado, né? Essa sala essa cena ela se conversa lá no filme que vocês assistiram, né? Plano contra plano, mas isso aqui é uma sala, aquela ali é outra. O plano foi gravado em um lugar e o outro plano foi gravado em outro. Aí você coloca a mesma cortina lá, a mesma cortina aqui. Você já vai começando a integrar os ambientes. Aqui ela no Inter, né? Então laboratório. Aqui tem um monte de figurino, já com cores. Aqui tem as trilhas sonoras de referência que a gente apresenta. Cronograma. Ela tá lá, ó. PPM, que é Pre-Production Meeting, com a agência, PPM, que é reunião com a agência, depois com a reunião com o cliente, daí a produção, daí a pós-produção, daí o envio do WIP, que é Work in Progress, que é o trabalho em andamento,
que eles sempre querem ver um pouco antes de finalizar como está ficando. Depois você entrega para a agência manda feedback, se tem correção ou não. Aí depois você faz as correções que houver, manda para o cliente e aí tem a entrega final. E aí, já lembrando que esses filmes todos têm derivação para vertical e quadrado. E todos os filmes têm a versão de 30 segundos, de 15 segundos, 6 segundos, 5 segundos, e cada um deles tem versão vertical, horizontal, quadrado. E como vocês fazem nessa sessão de desgravar? Vocês não tiraram só na horizontal? A gente faz essas loucuras de gravar com não, cara, mas assim, quando tem tempo, o filme. Teve um filme que eu consegui fazer uma decupagem melhor pro vertical, mas não dá tempo. Acontece isso, por exemplo, essa cena aqui a gente já vê na hora, não vai funcionar pro vertical. A gente grava uma versão mais aberta, diferente, só pra colocar no aí você começa a pensar, você pega a tua decupagem, dá uma pensada e dá mas às vezes não dá tempo. Esse filme, no caso, não deu tempo. A gente ainda não aprovou vertical. A gente já fez o corte em nível de 15. Mas a gente já sabe. Mas assim, cara, não deu tempo. Eu gostaria, eu sei que tem planos que eu gostaria de ter feito. Porque não é só eu fazer um plano, eu tenho que fazer uma pós nova. Você entendeu? Eu tenho que pegar o tempo e mexer de novo. Eu gosto muito de produção de televisão e tudo mais. Antigamente, quando eu ia trabalhar com 4x3, principalmente na transição, tinha muito uma lógica de tentar gravar centralizado. Porque aí você tem a 4x3 e 16x9. Sim. E tá voltando na moda, né? Você sabe que tá voltando na moda. E eu ia perguntar, tem uma lógica assim que você consegue transferir para isso de horizontal e vertical? A gente tem feito isso. O que acontece? Quando você centraliza e você filmou na horizontal. Só que o problema é que no horizontal não fica tão bonito. Mas o que você faz? A gente na pós, a gente tem feito no after um movimentinho de câmera na pós, para poder girar desse centralizado um pouquinho e mostrar um pouco do que você fez às vezes funciona, às vezes não. Aí você tem que trabalhar com o teu editor no after, sair do programa de edição, ir pro after e fazer essa movimentação. Porque o que aconteceu? Você filmou assim e agora você tá assim, né? Obviamente. Então você tem que dar o famoso migué e tentar ajustar nessa tua ideia do 4x3 e fazer como eles faziam antigamente, né? Apesar que a gente pegar os filmes antigos, eles eram 21, esse scope, né, formato cinema. E daí a gente via, principalmente na minha época, a gente via, que eu sou velho aqui, a gente via 4x3, né? Então às vezes tinha um arranjo, você tinha que escolher o que tá, né? De vez em quando via algumas cenas de Friends com o que tinha mesmo, que me importava. Sim. A primeira vez que eu vi um filme do Sérgio Leone, passou na Globo. Não reconheceu quando você viu a segunda vez. Aí tem uma cena assim que tipo, o cara tá lá no fundo. Uma cena linda assim, o cara tá no fundo, sentado no chão, assim, na areia, na terra, assim. Aí tem dois caras conversando, e você dá pra ver o nariz e a boca dos caras no canto da terra. O Sérgio Leone era o cara que ele abria, ele é aquele. Várias cenas, né? Abertão, olho, abertão, e mesmo o olho é um formato wide, né? Aquele olho quase que um anime, assim, né? Então, ele mesmo na época dele, imagine vir por 3 é um pecado. Mas ainda assim, tá na moda voltar, mas aí é uma estética, o cara já filma pensando em 4x3, né? Eu não gosto do. O Nico não gosta, eu já tem coisa que eu gosto da janela. Tem uma série. Tem um olho aqui, outro aqui. Tem uma série da Julia Roberts, que é do cara que fez o Mr. Robot, que quando ela tá num determinado tempo, ela tá 4x3. Quando ela tá num outro tempo, ela tá normal, tá em wide. Aí quando esses tempos se convergem, a cena abre. Eu achei genial isso. Explodiu, sabe quando vi. Então, às vezes é uma escolha estética também. O Tempo da Peste também tem isso. Tem. Ele vai lidando com as mudanças dos formatos. Se passa na década de 40, 50, 60, daí 90 e 2000 e pouco. Assim, E aí muda no meio do filme, quando você vê o filme tá quadrado. O legal de tentar estudar tudo isso é tentar pensar e executar isso de uma maneira natural. Assim. Essa é a grande sacada. Porque às vezes parece meio complexo, né? Daí você vai. É tipo tocar guitarra, porque você está solando, entendeu? Essa tentei explicar de uma maneira, mas é bastante coisa. É bastante coisa, mas. O que a gente faz na produtora para tentar prevenir isso, a gente grava, esse plano vai ficar estranho no vertical, vamos gravar ele mais aberto, a gente grava mais aberto. Tem isso também. É isso que a gente faz, e depois na pós a gente faz isso, faz um movimento de câmera falso no
vertical para melhorar. Mas tem gente que faz umas loucuras assim de montar 2 câmeras, uma vertical e uma horizontal para gravar. Não, isso eu já nunca fiz. Cronograma e acabou. Muito obrigado, bonitão. Essa aqui é uma apresentação, galera, de... Vamos lá o moodboard. Moodboard. Ó, pessoal, se acostumem com o moodboard, com o Animatic. Vão se acostumando. Esse Animatic vocês fazem como? Cara, as imagens fizemos IA e usamos o After para recortar e fazer a animação. Assim. Mas às vezes a gente faz IA, às vezes a gente faz. Já a gente fez Animatic desenhado, o cara desenhou. A gente faz shootboard com foto, depende do processo. É que hoje a gente está com uma equipe boa própria da produtora de pós. Tem funcionários assim que tá. Mas esse aqui é uma só para repetir o assunto, vamos seguir aqui, senão a gente vai. Deixa eu mostrar esse, né? Pode ser esse. Vou mostrar os dois esse do Enem, então, o Enem também. É o Quando você liga o modo Enem, sua nota vira até 100% de bolsa na Uninter. São mais de 150 cursos de graduação na melhor EAD do Brasil. Liga o modo Enem e garanta sua bolsa. Ou aproveite condições especiais para transferência e vestibular online. Uninter.com. É um outro tipo de material, outro jeito de trabalhar. Aqui foi gravado com uma... Aqui foi com uma Red... Não, uma Alexa. Uma Alexa. E é uma outra câmera também de alto nível. Uma câmera de cinema mesmo. Hoje aqui em Curitiba está usando mais Red. O que acontece agora que os japoneses compraram a Red? Todo mundo gravando com ARRI agora. Como que tá isso? A ARRI, a câmera oficial de cinema é a ARRI, né? Os caras... Só se você for SC para usar. Mas hoje está liberado e aqui o pessoal ainda está usando muita Red ou a gente ainda tem muita Red para usar? Tem. Vai usar por pouco tempo. A gente tem pouca Alexa, pouca Alexa. A gente só tem a Alexa Mini aqui, que é de entrada. A Red a gente tem a Komodo, que é de entrada, tem a Scarlett, tem a Dragon, que é a intermediária, e a gente tem a Monstro, que é a Monstro não, a Raptor, que é a mais... A gente rodou o Hellhound, aquele curso com ela. O pessoal precisa fazer o seguinte, olha, quando dá 20 para as 9, eu preciso dar um intervalinho para eles, que a maioria está vindo do trabalho, eles precisam aproveitar que a cantina fecha às 9. Então eu falei assim, eu vou passar mais os materiais de produtor aqui, e aí depois na volta, porque eu tenho os slides para passar, falar sobre direção de aí vocês correm, voltam às 9, para a gente não atrasar, porque a gente vai começar pontualmente às 9, a volta, para não atrasar para todo mundo e todo mundo poder acompanhar até o final daí, tá? Então vamos ver as últimas peças antes do intervalo. Eu vou passar, daí vocês fazem um intervalinho. Eu vou passar aqui, na verdade, então, eu vou passar mais um da Uninter, que é o Estudantes, que é legal porque esse eu tenho um breaking down do link off dele. E talvez passar um da Prefeitura ou uma lista de Natal, que é tipo de filme diferente, que tem construção e tal. Não, pessoal, a gente tem desenvolvido muito essa coisa de produção e pós-produção pesada. A gente tem... Vocês vão ver, ó. Esse aqui, a gente vai passar o filme, mas depois tem uma equipe da pós-produção dele, que é bem legal. Gustavo Neves, futuro engenheiro da maior montadora de carros do país. Helena Fonseca, futura apresentadora de um importante noticiário de TV. Leandro Moreira, futuro químico de uma grande empresa de combustíveis. Ser estudante muda tudo. Transforme sua história com a Uninter. Graduação EAD a partir de R$ 4,99 por dia. Já se formou? Faça 2 pós EAD pelo preço de uma. Inscreva-se já e tenha um diploma que o mercado respeita. Uninter.com